Boa noite, irmãos. Eu saúdo todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos aproveitar e agradecer ao Senhor, porque essa semana nós comemoramos também os 501 anos da Reforma Protestante. Então toda a nossa liturgia vai ser alusiva a esse movimento que dividiu a história da humanidade, da qual nós somos oriundos, a Igreja Protestante Reformada. Então o momento para nós elevarmos a Deus os nossos corações e agradecermos, porque Deus tem nos sustentado em todos esses séculos de vida e de existência. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Reis, capítulo 13. Se tem alguém sem Bíblia no seu lar, compartilhe a Bíblia com esse irmão, com essa irmã, para o Espírito Santo falar através da palavra a todos nós. O título do capítulo 13 do primeiro livro de Reis é o seguinte: um profeta prediz contra o altar, e ele vai dizer assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel o homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como antes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da sua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram-lhe seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que veio de Judá. Então disse a seus filhos: preparai-me um jumento. Selaram um jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém ele mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor:
Porque porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandar, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, quem fizera voltar e haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava tirado do caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Amém. Até aqui. O tema da nossa mensagem de hoje é obediência em tempos de decadência. Obediência em tempos de decadência. Vamos definir o que é decadência. Qualquer dicionário que você procurar lá o verbete vai dizer assim: decadência é condição ou estado daquilo que está se deteriorando, daquilo que está se extinguindo, declínio, aquilo que está próximo da ruína, está começando a enfraquecer, empobrecimento. Então, quando a gente fala em decadência, é essa ideia de algo que vai ladeira abaixo, algo que não vai bem, algo que está se vacilando pelo caminho, algo que não se sustenta mais, algo que foi acometido por uma crise tamanha que a sua própria integridade já não se sustenta mais, vai ruir, vai desmoronar. Interessante, como que nós sentimos a decadência? Como que nós sentimos? A gente não pode pegar e falar: tá aqui a decadência, eu apresento para vocês. Como que nós sentimos? Coisa interessante, a decadência, nós vamos sentir ela na medida em que o nosso padrão vai se distanciar daquilo que a gente vive de fato, de verdade. A decadência a gente sente assim, funciona mais ou menos assim. Cada um, de acordo com a sua educação, com os seus conceitos, com a sua história de vida, com a sua experiência, com a sua fé, enfim, com a sua mente, com a sua alma, do jeitinho que Deus te fez, com os seus sentimentos, cada um coloca um padrão. Então, exemplo, se você tem um determinado padrão para o que é família, e de repente aquilo que você vive enquanto família é muito, mas muito distante daquilo que você achava que deveria ser família, o sentimento que tem no teu coração, que é a respeito da vida familiar, você está em decadência, está muito longe daquilo que seria o ideal, está muito longe daquilo que você gostaria de sentir, de viver. E nesse sentido, meus irmãos, esse sentimento de decadência pode se dar em algumas áreas da vida, não em todas talvez, mas em algumas. Por exemplo, se alguém define um padrão financeiro elevado e de repente por um revés da vida, por um desemprego, por um luto, por uma doença, sei lá, o padrão já não se sustenta mais, a sensação que eu tenho é que está em decadência, porque aquilo que eu sonhei e batalhei para alcançar, eu já não posso mais estar lá, não consigo mais tocar aquele alvo. Então o sentimento que vem ao coração é que está em decadência, está em declínio, está morro abaixo, está ladeira abaixo. E esse sentimento pode acontecer na vida familiar. Às vezes tem gente que diz assim: minha família acabou, porque a decadência, a família vai de mal a pior, a gente não consegue viver o que a gente planejou, o que a gente sonhou, a vida dos filhos está toda torta, a vida do marido está distante da esposa, só mora embaixo do mesmo teto, mas está completamente ausente, distante, e aí a pessoa lembra daquilo que sonhou lá no altar, e não é mais nada daquilo, e aí vai dizer: minha família desmoronou. O sentimento é decadência. Pode ser na vida financeira, pode ser na vida profissional. Estudei, não consegui chegar onde eu queria chegar. E o sentimento é esse: puxa, não vai, não placa. Pode ser na vida ministerial, por que não? Pode ser na vida espiritual, enfim. E é interessante a gente observar o seguinte: dependendo do padrão que nós estabelecemos, eu vou ter uma visão da realidade e você vai ter outra. E de repente eu vou dizer: está em decadência. De repente você vai lá e vai dizer: não, está em ascensão. Vou dar um outro exemplo. Se a gente olha para o mundo, para a sociedade hoje, irmãos e irmãs, e o nosso padrão é a fé, se nós olharmos para a sociedade hoje, e a lente é a vida com Deus, e a lente é os valores do Evangelho, eu digo: a sociedade está decadente. Outro pode olhar por outra lente e dizer
dizer, não, a sociedade está em ascensão. Se bem que eu acho difícil alguém olhar para a nossa sociedade e concordar que essa sociedade está em ascensão. Porque à medida que eu e você olhamos e vemos o distanciamento de Deus, o ideal que seria a vida com Deus, o ideal que seria os valores de Deus, o ideal que seria uma vida pautada na palavra de Deus, quanto mais nós nos distanciamos desse ideal, eu digo, realmente o mundo está decadente. Basta nós olharmos ao redor e vemos tanto desamor, e vemos tanta violência, e vemos tanta maldade, tanta mentira. Quando olhamos pelo mundo, pelo viés da palavra de Deus, é impossível a gente não dizer, esse mundo está em declínio, está em decadência, esse mundo está nas trevas, vai de mal a pior. Impossível. Quando a gente olha o noticiário e vê, por exemplo, que um pai faz uma filha de 9 anos se prostituir para manter o vício do crack, é impossível a gente olhar e dizer, meu Deus, esse negócio está cada vez pior. É impossível a gente olhar para esse mundo onde o outro ser humano é capaz que por amor, que o crime passional, o crime por amor, mas que amor é esse? Esfaquear o outro dezenas e dezenas de vezes, fechar no apartamento e ir embora. É impossível olhar para esse mundo e dizer, meu Deus, esse mundo está em decadência. E por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque o contexto do qual esse texto que a gente leu essa noite, ele é um contexto de profunda decadência. O cenário era o pior possível, a situação era pautada por uma decadência terrível. E preste atenção que a gente vai lembrar um pouquinho aqui da história de Israel, para entender o que estava acontecendo, para a gente entender o texto. Essa decadência não começou de uma hora para outra, ela começa com Salomão. Salomão foi filho de quem? Você frequentou a escola bíblica dominical? Quem é o pai de Salomão? Davi. Tem certeza disso? Absoluta? Não, absoluta. Absoluta, cara. Absoluta. Quando Davi morre, Salomão, seu filho, assume o reino. E ele agrada o coração de Deus. Deus lhe concede um favor. E ele disse, Salomão, peça o que quiser para governar esse povo. O que Salomão pede, irmãos? Nossa, vocês estão sabendo mesmo, né? Como diz o Walter, né, Helena? Que sabe dessa, né? E Salomão pede sabedoria. Olha que coisa interessante. Ele não pede riqueza, não pede longevidade, não pede vitória sobre os inimigos, não pede fama, mas pela sabedoria que vinha de Deus, ele alcançou tudo isso. Longevidade, vitória sobre os inimigos, fama, riqueza, de tal forma que o reino experimentou uma ascensão que antes nunca ninguém havia experimentado. Vinha gente de todo lado. Lembra da história da rainha de Sabá, uma rainha lá da Etiópia, que vem da Etiópia para conhecer esse homem chamado Salomão. As pessoas tinham problemas, tinham dificuldades, levavam para Salomão julgar. Irmão, o reino ia muito bem, obrigado, mas de repente Salomão tropeça naquilo que ameaça todo sábio, o orgulho. Porque o perigo do sábio é ele pensar que ele é sábio demais e ele pode se estribar na sua própria sabedoria. E é exatamente aí que Salomão tropeça. Porque Salomão, ao invés de continuar confiando em Deus como fonte dessa sabedoria, ele assume as rédeas da história. Não, eu sou sábio por mim mesmo e eu vou fazer aquilo que está no meu coração. E o perigo da gente se achar sábio demais, abre um outro parênteses, da gente achar que a gente não precisa da direção de Deus para fazer as coisas na vida. Deus está demorando demais. Eu faço do meu jeito que é mais rápido, porque eu sei. E o resultado é a sociedade, está do jeito que está. E aí, meu irmão, Deus havia dito assim para Salomão e para Davi: não façam alianças com os povos ao redor, porque esse povo não me conhece, são povos pagãos. E Salomão faz o quê? Aliança com todos os povos ao redor. E como fazer aliança naquela época? Casamento. As pessoas se davam em casamento, buscavam casamento, e não é à toa, quando você vai ler a palavra de Deus, Salomão tinha dezenas e dezenas e centenas de mulheres, porque a ideia é essa: eu vou me garantir fazendo aliança. Então era 200, 300, 400, um harém de mais de 700 mulheres. Maluquinho esse Salomão, diga-se de passagem, porque uma só, né, Carlão? Caramba, Lelê, 700, só podia estar maluco mesmo, né? Maluco de pedra, tadinho. E aí, meu irmão, o que acontece? Deus, porque Salomão, quando enche o reino daquela mulherada, ele não aguenta a pressão daquelas mulheres, e ele, para agradar aquele bando de mulherada, introduz o paganismo na nação de Israel, constrói altares a outros deuses, desvia
desvia o coração do povo, tentando ficar bem na foto, como a gente diz, com aquelas nações todas, não querendo ofender ninguém, dizendo que Deus era o único Deus. Então a gente coloca um pouquinho da religião de cada um, está todo mundo feliz. Então, de vista material, ele estava em ascensão, mas do ponto de vista espiritual, decadência, declínio. Deus já não era o centro. E aí Deus, que não é bobo nem nada, e não se deixa passar para trás, vai dizer o seguinte: Salomão, quando você morrer e o seu filho assumir, ele não vai mais herdar o reino, pelo menos não tal qual você o conhece hoje. E Salomão morre, porque um dia a gente vai. E Roboão, o seu filho, se você é bom de herdeiro, assume o trono. E começa bem de novo, mas logo a decadência chega de novo, porque sem Deus, abre outro parênteses, o fim é sempre ruim. O começo pode até ser aparentemente bom, mas sem Deus, irmãos, é decadência certa, em qualquer área da sua vida. E Roboão começou bem, só que tinha um problema: aquela corte era grande demais, era pesada demais. E vou falar um negócio que você não sabe o que é. Para manter aquela corte pesada, suntuosa, maravilhosa, se cobravam altos impostos. Faz uma força no seu coração, né? Tem que imaginar. Eu sei que é difícil para o brasileiro tentar imaginar isso, né, Natan? Mas você acredita, irmãos, que eles pagavam altos impostos? E aí vem um camarada, presta atenção para entender a história, chamado Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão era um general do exército de Israel, um homem benquisto, um homem querido pelo povo, um herói de guerra. O povo chama Jeroboão, que era amigão do rei, e fala assim: Jeroboão, vai lá e fala para o rei que o rei não está belezinha, está tudo bacana, fala para ele abaixar os impostos. Jeroboão vai. Roboão, o povo pede para que você seja mais brando, não precisa encher o cofre desse jeito, mais paciência com o povo. O que o Roboão faz? Vai pedir conselhos. Agora eu quero ver você acertar. Para quem que ele pede conselho primeiro? Para quem? Quem falou? Ah, Josias. Por isso que o nome dele está aqui na Bíblia. Josias. Ele vai aos anciões, os homens que vieram da corte do pai dele. E gente sábia, meu irmão, gente idosa, tem sabedoria da vida. Os caras falam: Roboão, o negócio que Deus te colocou aí para ser bênção para esse povo, não para ser maldição. Então alivia para eles. Só que o Roboão, não feliz, vai pedir conselho para uma outra galera. Não fala nada agora, Josias. Para quem que ele vai pedir um segundo conselho? Para quem? Quem falou? Rosângela. Para os jovens da corte. E aí o que eles dizem? Roboão, se você amolecer esse povo, você vai perder o respeito desse povo. Pesa a mão nesse povo, põe jugo nesse povo, toca o terror nesse povo. Você está louco, tem que manter a bomba, manter o luxo, não dá moral para esse povo, vai, cobre o posto mesmo. Pergunta que não quer calar: quem que ele obedeceu? Quem? Quem? Os jovens. E aí, meu irmão, o declínio vem. O reino divide. Roboão fica com 2 tribos. A cidade de Jerusalém será a capital. E Jeroboão sai com 10 tribos. Jeroboão começa bem. Pensa comigo. Um cara sem linhagem, um cara sem muitos direitos, um cara assim, que chega na história do paraquedas, e agora o cara é rei, 10 tribos, a maior parte, o maior exército, a maior riqueza. Do nada o cara está montado na grana, é o homem do momento. Jeroboão é o rei agora, mais do que Roboão. Roboão ficou quietinho, encolheu. 2 tribos pequenininhas. Jeroboão não, tem um exército suntuoso, tem nome, tem carruagem, tem cavaleiro, tem uma corte maravilhosa. Só que tem um probleminha aqui que está lá no capítulo 12, depois você lê na sua casa. O povo continuava adorando a Deus. E aonde que o povo ia adorar a Deus? Na cidade que ficou com Roboão, Jerusalém. O coração do povo sempre teve em Jerusalém e sempre vai estar até hoje. Acho que foi esse ano que os Estados Unidos declarou Jerusalém capital de Israel. Foi esse ano, eu acho, né? Você viu a festa que eles fizeram lá? Eles têm uma história, uma tradição. Aquele lugar está no coração daquele povo, faz parte da identidade daquele povo. Então o povo saiu com Jeroboão, mas na hora de adorar a Deus eles voltavam para lá. E aí no capítulo 12, versos 26, 27, 28, Jeroboão vai dizer o seguinte: se esse povo continua voltando lá em Jerusalém para adorar toda hora, daqui a pouco alguém vai dizer: por que foi que a gente saiu mesmo? É igual o marido que larga da mulher, está todo dia na casa da mulher. Vai assistir futebol, vai almoçar,
vai dormir. E alguém fala assim: meu Deus, peraí, largou por quê? Volta! Peraí, vou pegar as coisas lá no carro. Tudo do jeito, está em casa, sai de casa, mas não sai, porque é cômodo. E aí, meu irmão, olha a decadência. A gente vai entrar no nosso texto já, vai construindo aí. Jeroboão tem uma ideia: para esse povo não ir adorar em Jerusalém, eu vou construir 2 bezerrões de ouro. Lembra? Preguei o bezerro de ouro esse dia. E ele coloca os bezerros de ouro em 2 lugares estratégicos de Israel. Constrói altares, e ele diz as mesmas palavras que Araão disse lá atrás. Coloca o bezerro na cidade de Betel e diz assim: olha, está aqui o Deus de vocês, está aqui o Deus que tirou vocês do Egito, adore esse Deus. E o povo, você acha que adorou ou não adorou? Pergunta que pega lá. O ser humano desobedece a Deus com facilidade ou não? Acho que o bezerro não acabou nem de ser colocado lá. O povo estava dançando em volta do bezerro. Vamos fazer a festa com o bezerro. E aí a gente entra no capítulo 13, exatamente no nosso texto, quando Jeroboão está lá, fazendo aquela festona danada na cidade de Betel, está lá diante do altar, e está lá aquele bezerrão de ouro que foi feito para ocupar o lugar de Deus, está lá naquela corte que já tinha se afastado de Deus, Deus já tinha ficado para trás aqui, já era, Deus já era uma ideia abstrata, distante. Ixi, quem está adorando Deus lá em Jerusalém está atrasado agora, tem uma nova hora do momento, tem o bezerro de Betel, vamos adorar o bezerro. O profeta entra no meio da festa. Imagine você, toda aquela festa, o profeta entra no meio. E precisa coragem. E aí o cara levanta a voz, o cara não senta no fundo não, o cara diz: para tudo, porque essa festa aqui desagradou a Deus. E mais, para vocês saberem, Deus vai levantar um rei aqui chamado Josias, e ele vai sacrificar vocês, falsos profetas, os ossos de vocês vão queimar, Deus vai restaurar a nação por intermédio desse homem chamado Josias. E para vocês saberem que é verdade, esse altar aí, miserável, falso, idólatra, vai rachar e essa cinza vai cair. E o que diz aqui o texto? O altar fendeu e a cinza caiu. E o homem que não gosta de ser confrontado por Deus, Jeroboão diz o quê? Prendam esse homem. E a hora que ele estica o braço, diz o texto aqui, o braço dele fica duro. E aí, quando Deus aperta o nosso lado, a gente sempre pede oração, né? Você vê que Jeroboão muda, né? De prender esse homem agora, pelo amor de Deus, intercede diante de Deus por mim. Fala: meu Deus, não, peraí, profeta, peraí, eu estava brincando. Profetinha lindo, não é bem assim. Pede para Deus, para esse bracinho voltar ao normal. E ele pede o braço de Jeroboão, volta ao normal. Jeroboão, que não era bobo nem nada, fala: profeta, vamos lá para casa, já que Deus está do teu lado, e você faz essas coisas maravilhosas, vamos lá casa, come lá, bebe lá, deita, dorme, fica tranquilão, né? Arruma um negócio aí para você no reino, pega de alguém aí, sei lá. E o que ele fala? Não, Deus falou: por onde eu vim, eu volto, não como, não bebo, meu negócio aqui é com Deus, o negócio está feito, vou-me embora. E ele sai. E 2 filhos de um profetão mais velho que estavam lá voltam correndo para o pai e dizem: pai, você não sabe o que aconteceu. Hoje o culto foi um espetáculo. Jeroboão, pai, estava lá e chegou o profeta, deu de dedo, o braço dele endureceu, o altar rachou, pai, foi um espetáculo das maiores da terra, pai, você precisa de ver. E o profeta idoso fala o quê? Para onde foi esse homem? Para lá? Para cá, para lá. Então, arria o jumento, eu vou atrás dele. E ele vai e mente, diz: profeta, volta para minha casa. Deus não mandou, não, mas Deus falou comigo. E o texto diz aqui: ele mentiu. O profeta volta, senta na mesa, come, bebe. E todo mundo que às vezes, eu tenho comigo que isso é quase unânime, quem diz assim: vai, pula, vai, não tem problema, não faz, todo mundo está fazendo. A hora que vê você prejudicado por aquilo, parece que tem prazer, parece que é o prazer do cara, né? A hora que o profeta está comendo, ele fala: enganei o bobo. Lembra que a gente era criança, a gente mandava outra criança fazer, e o que a gente fazia? Enganei o bobo, zombava dele, porque ele acreditou na nossa mentira. Ele fala: você está vendo? Você não é esse cara tão bom, foi lá e fendeu o altar, porque você está comendo e está bebendo aqui. Só que Deus mandou te dizer que isso vai ter um custo. O teu cadáver não vai ser enterrado com o cadáver dos teus pais. E ele sai, e o leão ataca, e ele morre no meio do caminho. O que Deus ensina para a gente com tudo isso aqui? 3 coisinhas que eu vou ser breve, te prometo. Primeira lição, irmão: no mundo decadente, nós precisamos obedecer a Deus com coragem. Põe isso no coração. No mundo decadente,
No mundo que vai de mal a pior, é preciso coragem para obedecer à voz de Deus. Coragem é a primeira exigência da vida de obediência. Meu irmão, C.S. Lewis já disse com muita propriedade: se faltar coragem, nenhuma outra virtude subsiste, senão por acidente. Porque, meu irmão, é preciso ter coragem para manter a virtude, senão quando a aprovação chega, a virtude sai, perna para quem te quer. É preciso coragem. É aquele exemplo, o sujeito que se manteve ilibado, correto, sempre fez todos os esforços para ser justo, mas de repente alguém diz: você faça conosco, porque se você não fizer, se você não tomar partido conosco, nós vamos prejudicar a sua vida, aquilo que não agrada o coração de Deus. No mundo em decadência, você precisa ter coragem. No mundo em decadência, irmão, a igreja precisa ter coragem. Aquele profeta foi corajoso a fazer o que fez. Ele foi enfrentar Jeroboão, foi dizer a palavra de Deus para Jeroboão. Ele não foi dizer: Jeroboão, olha, rei lindo, maravilhoso, o senhor não leva mal não, mas de repente, sabe, não dá para tirar esse altar aí, porque vai que Deus, né? Olha, não estou querendo ofender o senhor, mas por obséquio da eternidade, vai que o coração de Deus se aborrece. Você sabe como Deus se aborrece com facilidade, né? Dá para o senhor tirar o altar? Não, irmãos, ele fala que Deus lhe mandou falar: tire esse altar, isso é aborrecimento a Deus. Pare com isso, pare com essa festa, pare com essa atitude, armado, munido apenas da ordem de Deus. Ele vai diante do homem mais poderoso do momento e diz: Deus viu e não gostou, Deus viu e está tomando atitudes. Corajoso, corajoso. A igreja, irmãos, precisa ter coragem nesse tempo de relativismo, onde tudo é relativo. A igreja precisa se levantar e dizer: não, Deus nos convida ao arrependimento. Nesse mundo onde a violência já não é mais percebida, nesse mundo, meu irmão, onde o oprimido já não é mais visto, nesse mundo onde tanto faz como tanto fez, a igreja precisa ter coragem para se levantar, para ser boca de Deus, para ser voz de Deus, para ser abraço de Deus. A igreja precisa de coragem para ser farol nesse mundo em trevas. Coragem, coragem. O profeta foi muito corajoso. Seja corajoso. Seja corajoso na sua família, na sua empresa, na sua vizinhança, na sua faculdade, com o seu namorado, com a sua namorada. Seja corajoso, mantenha-se firme, seja fiel ao teu chamado, seja fiel aos valores da palavra, seja fiel ao que Deus já te ensinou, seja fiel à tua bagagem de tantos e tantos anos de igreja. Seja fiel, meu irmão, porque os fiéis é que fazem a diferença. Ah, mas pastor, as pessoas se incomodam com o evangelho. Mas, meu irmão, ao bem da verdade, deixa que se incomodem. Deixa que se incomodem. Meu irmão, as pessoas ofendem Deus a vida inteira, afrontam Deus a vida inteira com o seu pecado, com a sua desobediência. É justo que Deus as afronte, que Deus as incomode com a luz do evangelho. Deixa que se incomode, porque o evangelho dói. Dói. Porque o evangelho diz: Franco, você não pode ser o sujeito que você é, você precisa mudar, porque eu não te fiz para ser assim. O evangelho não que incomode, mas que eu leve para o céu. Não tem problema. Não é fácil. Andar com Deus não é fácil, ainda mais num mundo de decadência. No mundo onde você abre a bolsa assim: não tem esse papo de religião. Não, já sei, já ouvi, já conheço. Não. Ser crente, meu irmão, hoje em dia, ser cristão, esquece crente, ser cristão hoje em dia, tem comigo que é um grande desafio. Nesse mundo onde se comprou o errado pelo certo e se vendeu o certo pelo errado, nesse mundo onde todo gato é pardo, nesse mundo onde tanto faz, andar na contramão, como nós cantamos aqui tantas vezes. Eu vou dizer de novo, me encantou a primeira vez que eu pus o pé nessa igreja, eu nunca vou esquecer a Mariana aqui na frente cantando na contramão do mundo. Acho que era Mariana Fernanda e Flávio, se eu não me engano. A Mariana assim, toda aqui na frente, na contramão do mundo, e o cabelinho dela estava um pouquinho mais curtinho assim. Falei: cadê a Mariana? Está lá no fundo, né? Falei: nossa, Larissa, tinha uma jovem lá cantando uma música da hora lá na igreja, no negócio da contramão. Eu vou remar, vou caminhar e vou para outra direção. Precisa ter coragem para fazer isso, gente, porque caminhar contra a multidão não é fácil, não.
fazer, dizer, não, eu não faço. Por que você não faz? Porque Deus mandou não fazer. Porque o meu coração se satisfaz em outras fontes que você não conhece, talvez, mas eu quero que você conheça. Seguir a Deus não é fácil, os perigos são muitos, as ameaças são muitas, as exigências parecem ser muitas. O mundo jaz no maligno, vida cristã não é fácil, mas vida cristã também não é passeio no parque. Vida cristã não é brincadeira com Deus. Vida cristã, meu irmão, não é brincadeira com o Evangelho, é compromisso de vida. Por isso, em tempo de decadência, a igreja que faz a diferença, a igreja que obedece a Deus com coragem, ainda que custe a minha própria vida. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente cede. O medo de ficar de fora faz com que a decadência moral me ganhe. O medo de perder as oportunidades que me foram dadas outra hora acaba me ganhando. Deus cedo me libera por baixo. O medo de ser rejeitado, o medo de ter que romper com certas coisas, o medo de ter que mudar a vida, o medo de ter que negar o eu, o medo de reconhecer o meu caráter pecaminoso, o medo de reconhecer a minha família torta, o medo de reconhecer o meu caminho torto, faz com que eu ceda, meu irmão, e eu me entregue à mediocridade, a mediocridade vai me lá por baixo. Nós estamos comemorando a reforma, e me permita trazer ao seu coração uma passagem extraordinária de Lutero, quando ele é chamado ao concílio de Worms, ou Worms, como queira. Ele já havia fixado lá as 95 teses, ele fugiu para não morrer, e um dos nobres, um dos príncipes da Alemanha, Frederico, dá asilo para ele, foi por isso que ele não morreu. E o Papa fala assim, não, vamos dar uma chance para Lutero, que vai que ele teve lá um surdo, sei lá, comeu uma coisa estragada, teve uma loucura momentânea, ele pode se arrepender, ele pode pedir perdão do clero, para a cúria, para a igreja. E você sabe a história, se você não sabe, então vale a pena saber, porque isso é lindo. E eles chamam ele na cidade de Worms, que era mais ou menos um lugar neutro, e eles se reúnem lá e colocam uma mesa, e estava lá toda a cúria da igreja, estavam lá todos os representantes do clero, do governo, do Estado, todos os rangemos dentes para Lutero, colocam todos os seus livros em cima da mesa, e alguém diz assim, Lutero, nós estamos dando uma chance de ouro para você. Você reconhece que esses escritos são seus? Reconheço. Você nega os seus escritos? Quero um dia para pensar. E ele vai pensar. E se você estudar sobre Lutero, Lutero era um homem atormentado, porque ele tinha medo de duas coisas: de ceder ao inimigo e de desagradar a Deus. Então ele se punia muito, orava muito, buscava o isolamento, o monasticismo, e passou a noite orando e clamando e falando a Deus com a alma em angústia, e no outro dia reuniu de novo, meu irmão, está todo mundo lá esperando ele dizer que sim, ou talvez dizer que não. Lutero, as obras são suas, são seus escritos, são, você os nega. E a resposta dele é fenomenal: eu não posso recalcitrar contra a minha consciência e contra a minha fé. Se vocês me provarem pela palavra de Deus que qualquer coisa que eu escrevi é heresia, eu me retrato. Caso contrário, não. Já tem coragem para dizer isso, porque por muito menos se queimaram muitas pessoas vivas. John Huss, um pré-reformador, não teve essa oportunidade, foi queimado vivo. John Wycliffe foi queimado vivo. Quantos foram guilhotinados, quantos foram esquartejados, destroçados, meu irmão, humilhados em praça pública. O senhor tem coragem para olhar e dizer não, porque no mundo de decadência eu sirvo a Deus com coragem, não nego. Sem coragem ninguém pode viver a vida cristã. Precisa ter coragem para andar a segunda milha. Quando a primeira já não falou. Precisa ter coragem, meu irmão, para amar o inimigo. Precisa ter coragem para pagar o mal com o bem. Precisa ter coragem, meu irmão, para oferecer a outra face. Precisa ter coragem para se entregar completamente à vontade de Deus e dizer: Senhor, eu não dou um passo mais se o Senhor não apontar a direção. Precisa ter coragem, gente. Precisa ter coragem para ser sal da terra, a luz do mundo. A igreja sem coragem não avança, não evangeliza, não discipula, não influencia, não brilha a glória de Deus no mundo em decadência. O profeta teve coragem. E aí a pergunta é: nós estamos servindo a Deus com coragem? Com coragem. Cada um responde para si. Com coragem. Você tem que se levantar como um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ser usado por Deus para curar outros, para alcançar outros, para transformar a vida de outros. Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, não importa. Na sua família, não importa.
Mas o texto segue. Opa, perdão. Isso, obrigado. No mundo em decadência, é preciso obedecer a Deus com fé. Obedecer com coragem. Obedecer com fé. O profeta creu, meu irmão. Ele acreditou no que ele falava para Jeroboão. Eu creio que Deus vai fender esse altar. Eu creio que Deus vai tirar o reinado da sua mão. Eu creio, Jeroboão, que por mais forte e poderoso que você seja, a mão de Deus vai lhe prevalecer. Por isso eu falo, ninguém, meu irmão, em sã consciência, entra numa festa como essa que o profeta entrou, interrompe aquele momento cheio de pompa, vai diante do rei e fala o que o profeta falou. Se não tiver fé. Interessante, essa fé que o profeta demonstra, ela significa para nós algo muito importante, porque essa fé vai dizer o seguinte: não importa como o mundo esteja decadente, Deus pode reverter e mudar todas as coisas. Fé para obedecer a Deus diz para nós: não importa se a minha família está em ruínas, Deus pode reverter. Não importa se o médico disse que não tem cura, Deus pode reverter. Não importa, meu irmão, se os homens me decepcionaram, Deus pode me fazer caminhar. Não importa a situação, não importa o revés, a palavra final é de Deus. Deus pode bradar e pode mudar. O profeta creu nisso. A decadência do reino era visível, mas Deus diz: vai mudar, vai, diga que vai mudar. E pela fé ele foi e disse: vai mudar. Qual é o nosso problema? Numa sociedade em declínio, muitas vezes a falta de fé é mais um desânimo do que a falta de fé propriamente dita. Numa sociedade em declínio, a incredulidade, meu irmão, ela namora com a falta de fé. A incredulidade namora com a decadência, perdão. E quando as duas dão as mãos, um sentimento de desânimo toma no nosso coração. Já reparou que numa sociedade em declínio as pessoas são muito, muito, muito pessimistas? Extremamente pessimistas. Olha, e a família? Não, vai mal, mas você vê todas as famílias vão mal, está tudo ruim. E a igreja? Não, vai mal, mas está tudo ruim também. Não, e o país? Não, vai mal, mas também. Já presta atenção, parece que o desânimo de coração, a falta de fé, a falta de perspectiva está muito presente quando a decadência está presente. Eu não consigo crer mais, por mais que eu queira, eu não tenho mais fé para crer, não tenho mais fé para orar, não tenho mais fé para esperar. E alguém diz: olha, Deus é Deus de milagres. E esse sentimento de que não acontece me faz crer assim: realmente é Deus de milagre para os outros, mas para mim não é Deus de milagre, porque eu espero e Deus não me responde. Eu oro e Deus não me ouve. Eu peço, eu obedeço, eu faço, e Deus está absolutamente mudo a meu respeito. No mundo em decadência, a falta de fé me faz crer que Deus pode intervir, mas intervir até um certo momento. Passou daquele momento, não dá mais. Me permita exemplificar o caso de Lázaro. As irmãs de Lázaro criam que Jesus podia intervir, mas até que momento? Quando Jesus chega lá, o que elas falam para Jesus? Olha, Senhor, está ali, pode ir lá fazer o teu milagre, vamos mandar tirar a pedra. Gente, tira a pedra. Jesus chegou. O que elas falam para Jesus? Uma acusação. Se o Senhor, que diz que é Senhor, que a gente nem sabe mais se é Senhor, tivesse chegado antes, quando ele estava vivo, talvez o Senhor pudesse ter feito algo. A descrença é visível. Eu até creio, a ideia é, se eu até creio, se o Senhor tivesse vindo quando ele estava doente, dava para dar uma ribadinha nele, mas agora que ele morreu, não dá mais. Está fazendo o que aqui? Morreu. E era categórica, né? Jesus manda tirar a pedra, ela censura Jesus de novo, né? Não, Jesus, peraí, não manda tirar a pedra não. Faz quantos dias que ele morreu? 4, o Senhor tem certeza? É como se ela estivesse dizendo assim: o Senhor não sabe que fede um cadáver? O Senhor já não veio quando tinha que vir, agora vai mandar tirar a pedra para todo mundo sentir essa carniça? Isso é que o marido está dizendo para ele. Às vezes no mundo de decadência, a gente começa a crer assim, que Deus não pode fazer mais. Então alguém fala assim: ó, dá para Deus abençoar a família? Não dá não, porque Deus não abençoa mais. Olha, dá para Deus transformar? Não dá não. Dava para transformar até um tempo atrás, agora está tão ruim lá em casa que agora não tem mais jeito. Olha, dá para avivar, dá para mudar, dá para transformar? Não dá não. Dava até um tempo atrás, agora está tão ruim que nem Deus dá jeito mais. Você já ouviu essa expressão?
A história está tão ruim que nem Deus pode mais. Para obedecer a Deus, eu preciso ter fé, meu irmão. Em tempo de decadência, somos desafiados a confiar acima de todas as circunstâncias. Abacuque olhou para a desgraça chegando, a tragédia vindo, o reino assírio se abatendo sobre Jerusalém, e ele vai cantar um dos hinos mais lindos da história do povo de Deus. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco, ainda que tudo vá de mal a pior, eu ainda querei, esperarei no Senhor meu Deus. Creia, creia. Ah, pastor, mas eu já criei tanto, já obedeci tanto, onde eu estou? Creia mais um pouco. O caminho de fé é o caminho de obediência, o caminho de obediência é o caminho da bênção, irmão. Porque quando você para de crer, a ideia é que você vai fazer por conta própria. Lembra de Abraão, sabe? Enquanto eles creram, eles esperaram. Quando alguém diz, Deus fez uma promessa, mas nós já somos velhos e essa promessa não se cumpre, eles meteram os pés pelas mãos. Creia. Creia. Tudo foi embora, pastor, tudo desmoronou. Deixa embora, deixa desmoronar. Você não seguia por vez, você seguia por fé. Talvez até o dia de hoje você creu por obediência. Talvez chegou o momento de você crer pela fé. Eu creio pelo que eu não vejo. Isso é fé. Obedeça a Deus com fé. Com fé. E para a gente concluir, põe lá. Vai lá, Lu. Aí, no mundo em decadência, é preciso obedecer com rigor. Eu acho a última parte do texto, para mim, a mais impactante. Porque, gente, vamos combinar. Eu não sei se o profeta merecia essa desgraça toda. Ele foi, falou, fendeu o altar, teve coragem, obedeceu. Na volta, ele dá um escorregão lá, vai na casa do homem, come, bebe. O cara revela que era uma mentira, fala, não, mentira. E de repente ele sai, está voltando, o leão ataca ele, o cadáver fica lá exposto no meio do caminho, jogado, as traças, as mínguas. Eu, pessoal, quando eu olho essa história aqui e penso na decadência do mundo, a gente precisa obedecer a Deus com rigor, porque o perigo é pensar que em algum momento eu já obedeci demais. Não, eu fui fiel até aqui, eu acho que Deus me concede, talvez, eu parar de obedecer, porque eu já fui tão obediente. É como se o caminho que nós já caminhamos em obediência nos desse algum tipo de crédito para agora não obedecer mais. E já reparou que quando nós enveredamos por esse caminho, as justificativas se tornam as mais esdrúxulas possíveis. Talvez ele aceitou voltar com o profeta velho de guerra porque estava com fome. Estou com fome, estou cansado, vim, profetizei. Imagina quando esse homem estava tenso, e agora ele está lá no meio do caminho, sentado embaixo de uma árvore, lá descansando um pouco. Agora eu volto, o homem não cortou minha cabeça, estou vivo, volto para minha terra, volto para minha casa. E talvez quando o outro profeta velho engana o profeta que vai a Jeroboão, ele fala assim, puxa, eu mereço descansar um pouquinho, aliás eu fiz o que Deus mandou fazer. E ele volta, e interessante, nós achamos às vezes justificativas para não obedecer com rigor a Deus. Vou dar um exemplo. Nós somos as pessoas das justificativas. Essa semana tinha reunião de novos adolescentes e eu mandei a mensagem para o Marquinhos e para a Débora. Foi semana, Marquinhos? Foi semana, né? Semana passada eu falei, vai abrindo aí, vai fazendo aí que eu estou atrasado. E a Bíblia fala que amar e perdoar é de Deus. Já justifiquei com a Bíblia, né? Aí eu falei, Deus é amor, Deus é perdão, uma coisa assim. E aí o Marquinhos respondeu de baixo, pronto, mas Deus também é justiça. Aí eu falei, Beato, peraí. Eu voltei a pegar um bolo, peguei o bolo, coloquei o bolo assim, bati uma foto. Eu disse, Marquinhos, viu isso aí? Agora manda o bolo, quer ver, tem argumento agora. Aí mandei a foto do bolo, caindo de chocolate, coisa beirada assim. Né? O bolo foi a minha justificativa. Mas a gente marca um encontro com uma pessoa às 8 horas. E a gente deixa sair de casa às 7h55. E aí a gente deixa porque deixa. E aí chega lá, já prestou atenção, a gente começa é que o carro não pegou de primeira, é que eu abasteci com álcool, né? Deu uma esfriada, o cachorro comeu a ponta do sapato, porque eu fui sair, o alarme não pegava, porque eu esqueci de passar perfume do lado direito, eu voltei para passar também do lado direito, aí eu lembrei que eu não escovei o dente. A gente vai dando assim um monte de justificativa, o que a gente tem que chegar e falar para a pessoa? Falar, amigão, eu marquei com você, mas eu descumpri o trato, você me desculpa, tá? Isso não vai acontecer mais. Mas a gente acha que a nossa justificativa vai
colar, não é que cola. A gente faz isso na escola, né? Cadê o trabalho? Ah, professor, o cachorro comeu, acredite se quiser. Nem cachorro tem em casa. Mentiroso, miserável, né? E aí o problema é que a gente transfere isso para Deus. Ah, Deus, eu fiz, mas sabe que eu estava com tanta vontade. Deus, eu fiz, mas todo mundo faz. Deus, todo mundo vai. Por que eu não vou? Deus, todo mundo vai nessa onda. O que tem eu ir um pouquinho também? Sabe, irmãos, no tempo de decadência, a gente não obedece a Deus por medo, por... Deus não é um Deus de faça, não faça, não é nada disso não. Mas a gente obedece a Deus porque Deus satisfaz o nosso coração. E nós nos satisfazemos em saber que estamos agradando o coração de Deus. Não é um Deus de regras, disso e daquilo. O Evangelho não é de regras. Antes fosse, porque seria mais fácil. O Evangelho é um Evangelho de liberdade. E o perigo é... E aí a gente se atrapalha e transforma a liberdade em pretexto para a libertinagem. Em tempo de decadência, nós precisamos seguir a Deus com vigor, sabendo que agradar o coração de Deus sempre vai ser o melhor caminho. Que Deus possa nos conduzir, nos abençoar. Nós estamos comemorando 501 anos de reforma protestante. Mas se nós não formos uma igreja que obedece com rigor, que obedece com fé e que obedece com coragem, nós não vamos marcar a nossa geração como Lutero marcou a dele, como John Huss, John Wesley, como Eduardo Carlos Pereira, como o Simonton, como tantos outros fizeram marcar o seu mundo e a sua sociedade. Vai depender da nossa postura com Deus. Como nós vamos servir a Deus em tempos de decadência? Pensa um pouco nisso. Vamos orar?